para o céu e contemplem as estrelas. Já pensou em como até mesmo o menor dos seres pode ter seu lugar eterno entre as estrelas, imortalizado por um ato de lealdade? Ou, dependendo da versão, por um mero capricho dos deuses? Prepare-se para a história de um pequeno caranguejo que desafiou um semideus e encontrou seu lugar no céu na constelação de Câncer. Câncer, o caranguejo, é uma das constelações menos brilhantes do zodíaco, mas sua presença é sentida. Você pode encontrá-la no céu de inverno e primavera no hemisfério norte, ou verão e outono no hemisfério sul, aninhada entre Gêmeos e Leão. Embora não tenha estrelas de primeira magnitude, a sua presença discreta guarda uma história surpreendente. A lenda mais conhecida por trás da constelação de Câncer nos leva diretamente ao épico dos 12 trabalhos de Hércules. Como vocês devem saber, Hércules, o maior herói da mitologia grega, era perseguido pela implacável deusa Hera, esposa de Zeus, e sua madrasta, que o odiava com todas as suas forças. O segundo trabalho de Hércules era matar a terrível Hidra de Lerna, uma criatura monstruosa com múltiplas cabeças que se regeneravam quando cortadas. Era uma batalha sangrenta e desesperadora para o herói. Hera, observando de cima e sempre procurando uma maneira de dificultar a vida de Hércules, decidiu intervir. Ela invocou um grande caranguejo para ajudar a Hidra. Enquanto Hércules lutava ferozmente, o caranguejo se agarrou ao pé do herói, tentando distraí-lo e mordê-lo. No entanto, o caranguejo, apesar de seu tamanho considerável, não era páreo para a força esmagadora de Hércules. Com um simples golpe de seu calcanhar, ou, em algumas versões, com a clava, Hércules esmagou o pequeno caranguejo, matando-o instantaneamente. Embora o caranguejo tenha falhado em sua missão e sua contribuição tenha sido mínima para o resultado da batalha, Hera, apreciando a lealdade e a obediência da criatura, e talvez sua tentativa de ajudar a frustrar Hércules, decidiu imortalizá-lo. Ela o colocou nos céus, transformando-o na constelação de Câncer. Por isso, a forma da constelação de Câncer representa um caranguejo. Mesmo sendo uma das constelações mais tênues, a história por trás dela é um lembrete de como até mesmo os personagens secundários nas grandes lendas podem ter seu lugar eterno entre as estrelas, graças à vontade dos deuses. Alguns mitógrafos argumentam que a constelação de Câncer pode ser muito mais antiga que a lenda da Hidra e Hércules. Na Mesopotâmia, por exemplo, o caranguejo era associado a um ser aquático gigante, ou um símbolo da fertilidade e regeneração, devido à sua capacidade de trocar de carapaça. Outra teoria sugere que Câncer pode estar ligado ao portão dos homens, um conceito antigo onde as almas desciam dos céus para nascer na terra. Era um ponto importante no céu para os antigos. Apesar de ser tênue, Câncer contém um dos aglomerados estelares mais famosos e bonitos do céu, o presépio, ou Messier 44, M44. Visível a olho nu em céus escuros, ele parece uma mancha nebulosa, mas com binóculos ou um pequeno telescópio, você verá centenas de estrelas jovens e brilhantes. As estrelas mais brilhantes de Câncer são Acubens, que significa as garras, e Altarf, que significa o olho, nomes que reforçam a imagem do caranguejo no céu. Do humilde caranguejo, vamos para a realeza. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a história do glorioso Rei da Selva, que se tornou o Rei do Céu na constelação de Leão. Se você se surpreendeu com a história do caranguejo e quer continuar essa jornada pelas estrelas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia e o céu noturno. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.